Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 12, versículo 10, que a gente vai estar aqui lendo. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Então Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. O que está acontecendo aqui? Arão e Miriam estavam indo contra Moisés. Arão e Miriam estavam duvidando da intimidade e da presença de Deus na vida de Moisés. Eles primeiro cometeram um ato de questionar Moisés, por que Deus só falava com ele, ou se Deus realmente falava com ele, para depois pensarem na besteira que tinham feito. Foi preciso, se você pegar para ler aqui o capítulo 12 de Números, você vai ver que entre a consequência da situação e o questionamento da situação, Deus apareceu e confrontou Arão e Miriam. Entende? Nessa hora aqui, no resultado final, que Arão estava suplicando pelo amor de Deus a Moisés para não sofrer a consequência de Miriam, foi que Deus apareceu, confrontou eles e ao mesmo tempo Deus tirou a presença dele dali. Ou seja, Deus virou as costas para o caluniador, para o difamador, por ter insultado um escolhido dele. Entende? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui tem várias situações interessantes. Primeiro, Miriam lançou a sementinha da discórdia entre os três. Quem era Miriam? Miriam era irmã de Moisés. Miriam foi aquela que lá no início de quando Moisés nasceu, ajudou Moisés chegar, ficou vendo Moisés chegar dentro de um cesto no palácio. Então ela deu assistência para Moisés de uma certa forma. Ela trouxe a mãe dela para poder amamentar Moisés. No início lá, Miriam, por ser uma irmã mais velha que Moisés, ajudava Moisés. Mas conforme foi passando o tempo, Moisés foi desenvolvendo. A gente conhece a história de Moisés. Eles se afastaram, Moisés ficou lá no palácio, depois se reencontraram, a família, e seguiram em direção à terra prometida. Né? Mas nesse tempo que Moisés era inofensivo, vamos botar assim, Miriam cuidava dele. Miriam era irmã dele. Só que o que aconteceu? Moisés cresceu, desenvolveu, se tornou um homem, um coração segundo o coração de Deus, tinha um coração humilde, tinha um coração perdoador, buscava a presença do Senhor, tinha intimidade com Ele. Ao invés de Miriam ficar feliz por ter um intermediador ali de Deus para com ela, tão próximo dela, Miriam começou a desenvolver dentro dela a inveja. Entende? A inveja pelo relacionamento que Moisés tinha com Deus, a inveja de que Deus era com Moisés e não era com ela. Miriam era irmã. Miriam era parente. Por que Deus está frisando nessa parte que Miriam era irmã? Para você perceber que dentro da tua família também existe inveja.
mediante as legalidades que alguém dá. Então, ao mesmo tempo que existe a inveja, também existe a justiça de Deus. Deus não olha patente. Deus não tem culpado por inocente. Se você é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, prioriza o Senhor, desenvolver um relacionamento com Ele, você é um escolhido do Senhor para ser intermediador da palavra dEle, Deus não vai deixar barato contigo. Ele vai te defender. E Ele vai contra a pessoa que está vindo contra você com difamação e caluniação sobre a sua vida. Mentindo, falando horrores de você, barbaridades de ti. Entende? Do mesmo jeito que Deus foi com Moisés, de lançar a doença sobre a vida de Miriam, mesmo Miriam sendo irmã de Moisés, por que você acha que Deus não vai ir contra a pessoa que está vindo contra a sua vida? Te defamar, falar mal de ti, falar mal pelas costas, mentir sobre você, questionar o seu relacionamento com o Senhor? Deus fará justiça por ti. A pessoa vai sofrer a consequência dela. Você não precisa se preocupar com isso. Se preocupe no seu relacionamento com o Senhor. Se preocupe em manter em dia a sua vida espiritual ativa, para você continuar nessa intimidade que você tem com Ele. Entende? Então aqui na história a gente vê que a inveja não vem de longe, a inveja vem de perto. Ao cobiçar de alguém pelas coisas que você é e pelas coisas que você tem, vem de perto, vem de pessoas próximas. Porque a pessoa não quer pagar o preço que você paga. Porque é mais fácil cobiçar, é mais fácil querer o que é do outro do que deixar Deus tratar as feridas. Mas o que você tem que fazer por essa pessoa? Tratar mal? De jeito nenhum. Somos cristãos mediante a essas situações. O nosso coração também é testado. Então, se você tem uma pessoa perto de você que seria uma Miriam na sua vida, ao invés de você lançar pedra e dar e pagar na mesma moeda que ela está querendo contra a sua vida, desenvolva amor por essa pessoa. Trate essa pessoa bem, a ponto de constrangê-la. Mas não faça forçado, faça porque Deus te ensinou a ser assim. Entende? Libere perdão para essa pessoa e mostre que também ela possa ser uma serva do Senhor, um servo do Senhor, como você está sendo. Ore por ela essa vida. Quando a gente ora pelas pessoas que nos feriram ou que nos ferem de algum modo, o nosso coração é tratado, ok? E o coração da outra pessoa também é tratado. Então, ore por aquelas pessoas que te caluniam, que te difamam, que são injustas com você, que te machucam. Seu coração vai estar sendo tratado pelas mãos do Senhor e cada vez mais você vai estar sendo parecido com Ele. E o coração das pessoas que estão à sua volta, te tratando mal, te defamando, falando mal de ti, fazendo trabalhos para ti, horrorizando com você, serão trabalhados por Deus também. E Deus pesará a mão dele sobre elas. Você não tem que se preocupar com justiças. Você tem que se preocupar na sua vida espiritual com Deus. Entende? O que a gente pode também tirar de lição disso aqui? Vocês viram que no final aqui, Arão suplicou misericórdia para Moisés. Primeiro Arão estava defendendo Miriam, escutando lá o que a Miriam estava falando. Depois ele estava suplicando para não acontecer com ele o que aconteceu com Miriam. Então não podemos agir na imprudência e na impulsividade, acreditando em tudo que a gente escuta. Entende? Se você é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, não se deixa ser uma pessoa influenciada. Porque a gente não conhece o coração do outro. A gente não sabe qual é a intenção do coração do outro. Mesmo que seja parente, mesmo que seja irmão, como Miriam era que era de Arão.
Não permita ser influenciado por sementes malignas. Repreende em nome de Jesus. Não compactue com o erro. Porque aquele que compactua com o erro é tão errado quanto quem está fazendo. Se torna cúmplice. Cúmplice. Uma pessoa cúmplice de um crime, uma pessoa cúmplice de um ato errado é tão culpada quanto quem está fazendo. Entende? Por que Deus pesou a mão sobre Miriam e não sobre Arão? Porque foi Miriam que falou. Mas Arão viu o que aconteceu, a consequência com ela ali. Entende? E viu que se ele continuasse naquele segmento ali que a Miriam começou, ele ia sofrer tanta consequência quanto Miriam. Então Deus deu uma oportunidade para Arão de se redimir perante a Moisés. Então não age por impulsividade. Não permita ser influenciado. Nascemos, servimos ao Senhor para sermos influenciadores, não influenciados. Precisamos, através do nosso comportamento, a mostrar que somos realmente seguidores de Cristo, que somos realmente filhos de Deus. Você não pode, uma palavra não pode sair da sua boca de uma forma falando que Deus é amor, que Deus faz justiça, que Deus é isso, que Deus é aquilo, se o seu comportamento não está condizendo com o que você fala. É preciso um bater com o outro. É preciso haver um equilíbrio. Entende? Então você precisa buscar ao Senhor na sua intimidade, na sua individualidade, desenvolver um relacionamento com Deus de intimidade, para não se permitir ter o teu coração corruptível por pessoas à sua volta. A salvação, gente, é individual. O seu relacionamento com Deus é individual. Não se permita ser influenciado por pessoas que têm inveja dentro do coração delas. Você tem que ser o influenciador, não a pessoa que recebe. Entende? Quando você se permite ser influenciado pelo maligno, a sua vida fica travada. Ela não anda. Deus começa a fechar todas as portas, justamente para te mostrar que o caminho que você está indo, o caminho que você escolheu, não é um caminho dele. E Deus não está contigo. Por mais que você fale que abriu a porta para Jesus, por mais que você fale que você vai à igreja, que você vai à denominação, que você cultua, se o teu coração existe inveja, se o teu coração existe um maligno dentro dele, Deus não está contigo. Não se engane. Deus só habita onde não existe pecado. Então, queira ter um relacionamento com Deus na profundidade, buscando a Ele em espírito e verdade, se permitindo ser tratado, moldado e lapidado por Ele, trabalhado por Ele, para dentro do seu coração não haver pecado, para o Espírito Santo poder habitar nele. Porque se existir pecado, menor ou por maior que seja, o Espírito Santo não habita em ti. E você vive uma vida de falsidade, porque você mostra ser alguém que você não é por dentro. Você engana quem está à sua volta, mas você não engana Jesus, você não engana Deus nem o Espírito Santo. Entende? Então não cobice o que é do outro, não permita que a semente da inveja entre no teu coração. Queira ter um coração igual ao de Jesus, perdoador, um coração humilde, um coração que anda na verdade, um coração que está de acordo com a vontade de Deus. Procure Ele no seu secreto. Desenvolva com Ele uma intimidade de relacionamento e permita-se ser tratado pelas mãos do Senhor, passando pelo seu processo de cura e libertação, para ficar parecido com Jesus e se tornar um seguidor dele. Entende? Então, busque a Deus na sua intimidade e não permita-se ser como Miriam ou como Arão, mas queira ser como Moisés era com Deus. Um coração servo humilde, um servo fiel, uma pessoa que falava face a face com o Senhor, porque desenvolveu nele a humildade e querer estar na presença de Deus. Tá bom?
Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.